Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Deixa eu só concluir aqui essa partezinha da soberania, só para falar para vocês, só para deixar claro essa questão das convenções, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu, nesse recurso extraordinário 636331, que no caso de viagens aéreas internacionais, deve prevalecer ou devem prevalecer essas convenções e não o Código de Defesa do Consumidor. Só que aí, nesse caso, essas leis mais à frente, nessas convenções, como a gente vai ver mais à frente, elas acabam prejudicando a gente, né? Prejudicando a nós, os consumidores, porque elas vão estabelecer, por exemplo, uma tarifação das indenizações. E a gente sabe que aqui no Brasil, né, isso vocês aprenderam lá em Direito Civil com a professora Manuela, né, Responsabilidade Civil, que não pode haver tarifação de indenizações, tarifação de danos. Aqui também não deveria haver. Só que existe um teto estabelecido por essas convenções que deve ser respeitado agora, no caso das viagens internacionais. Isso pode trazer prejuízos, como a gente vai ver. Isso pode trazer prejuízos para os consumidores. Então, esse estabelecimento desses limites, né, por conta dessas convenções, vão acabar prejudicando os consumidores. Então, são leis que são mais prejudiciais, mas o Supremo aceitou que esse tipo de norma prevalecesse aqui no caso brasileiro. Então, só para as viagens internacionais, né? Viagens nacionais continua valendo o Código do Consumidor normalmente. Depois, mais à frente, a gente vai ver essas convenções e aí eu vou mostrar para vocês as partes em que elas são prejudiciais para nós consumidores. Então, só lembrando aqui para deixar vocês situados em relação a essa questão do princípio da soberania nacional, que acaba não sendo absoluto, né? Já que é possível que outras normas internacionais possam valer, no caso, em geral, se forem mais benéficas para o consumidor, ou nessa situação aí estabelecida pelo recurso extraordinário do Supremo, dessas convenções que acabam sendo mais prejudiciais ao consumidor. Bom, deixa eu interromper aqui para poder mostrar a vocês a terceira atividade, né? Vocês estão aí entregando, hoje é o prazo final aqui para entrega dos dois relatórios, né? Tanto o relatório do minicurso da Revolução da Internet, quanto o evento da professora Moacira, não é isso? A minha nomenclatura no YouTube é Claudemir Cardoso, que está lá, né? Quem tiver aí o link já coloca aí no chat, né? Que aí já dá para acessar por lá. Então, aqui, né, vocês já tiveram as duas atividades. Então, a terceira atividade é essa, é um exercício, tá? Que vocês vão responder aqui. E aí, na primeira questão e na segunda, vocês vão justificar a alternativa marcada como correta, certo? E aí, na terceira questão, tem um trecho de um acórdão, de um julgado aqui, do Tribunal do STJ, né, que vocês vão comentar esse julgado, tá? E a quarta questão, para vocês explicarem com as suas palavras de que maneira o princípio da liberdade pode ser expresso especificamente no caso dos direitos do fornecedor. Vimos isso agora, né, na primeira parte da aula, então é para vocês deixarem isso mais claro aí nas respostas. Aí vocês vão preparar essas respostas e mandar para mim, para o meu e-mail, né, ou para o e-mail institucional. O meu e-mail pessoal é melhor, porque aí eu posso responder lá, dar o recebido, né, e a entrega para a próxima terça, o dia 21, tá? Mesmo sistema até as 23h59 da próxima terça. Lembrando, é outra atividade facultativa, faz quem quer, faz quem pode, vale ponto extra para a primeira prova. E os relatórios, estou recebendo até às 23h59, claro que eu não vou estar às 23h59 respondendo, mas eu vou dando recebido aí ao longo da semana. Outra coisa, outra informação, né? Porque semana que vem já é a nossa prova, né? Então, a nossa prova vai ser na próxima terça-feira. Deixa eu tirar aqui para não, né, mexer com a atenção de vocês. Então, a próxima terça vai ser a prova, no horário da prova mesmo, no horário da aula, 8h30. Eu devo entrar um pouquinho antes. Então, acho que umas 8h25 eu já entro. Abro aqui o Zoom para falar com vocês, né, explicar a prova e tal. E aí, às 8h30, vocês já vão para lá para fazer a prova.
a prova vai ser feita pelo formulário do Google, o Google Forms. Então, eu preparo as questões lá e passo o link para vocês pelo sistema, né, da faculdade. Aí vocês acessam lá, certo? O Forms, vão responder as questões, colocar o nome de vocês, e aí, ao final, vocês enviam. Vai ter lá o botãozinho enviar. E aí, o horário da prova das 8h30 da noite até as 10 horas. E aí, Professor, o senhor vai fazer alguma revisão? Atentem ao horário das 10, né? Porque 10 horas lá vai fechar e aí não recebo mais prova depois das 10, tá? Então, aquela dica de sempre. Chegou perto das 10 horas, 9h50, então já vai logo agilizando para mandar. Porque aí, né, já, se tiver algum probleminha de conexão e tal, já dá tempo de voltar lá e enviar novamente ou enviar, né? Vocês vão receber uma mensagem automática, certo? Lá do Forms, quando terminar, já tem uma mensagem automática que eu vou preparar, mas se quiserem, eu vou ficar aqui no Zoom acompanhando a prova. Então, quem quiser, terminou a prova lá no Forms, né? Pode vir aqui perguntar, professor, chegou a prova? Eu vou, confiro, dou ok, tudo certo. Eu fico por aqui acompanhando. Professor, nesse dia da sua prova, a gente não vai ter a primeira aula. Teria possibilidade do senhor postar antes? Não, porque eu tenho aula profissional antes. Certo. E esses slides que o senhor apresentou hoje, o senhor vai postar? Amanhã vai estar no sistema. Obrigado. Viu? Obrigado. E aí, quem mandou já os relatórios? O senhor vai fazer revisão? Não. Antes da prova? Não teve nem tempo de ter aula, quanto mais revisão. Está faltando aula aí, um monte de aula, inclusive. Começamos uma semana depois, né? Foi adiado o início das aulas. A semana de prova não foi adiada e a gente teve uma aula a menos, teve feriado, então não tem tempo de ter revisão, não. A revisão é o exercício. E aí, como eu disse, né? Mandou lá, não deu respondido ainda, mas eu vou respondendo recebido a partir de amanhã, certo? Não tive tempo ainda de responder, não, mas os e-mails que foram mandados para mim e para o e-mail pessoal chegaram, estão lá guardadinhos, eu vou dando recebido a partir de amanhã, tá? Então, só lembrando, a prova vai ter 10 questões, todas de múltipla escolha, todas de, né, marcar lá a alternativa certa ou errada, conforme enunciado, e aí o tempo da prova, das 8h30 da noite até as 10 horas. E aí vai ser pelo Google Forms. Eu uso o formulário do Google porque ele é mais fácil, né, para ser manipulado lá, para ser usado por vocês, porque dá para usar no celular, dá para usar no computador. Ele não precisa estar com uma conexão muito boa. Mesmo que caia a sua Wi-Fi na 3G, na 4G, você consegue usar, né, porque ele é levinho, dá para usar, né, e como não vai precisar escrever, então é só marcar lá as alternativas. E aí não esqueçam sempre, tem que colocar o nome na prova, afinal de contas, prova anônima não é prova, não tem valor jurídico, né? Então, lembra lá de colocar o nome na prova. E lembrando que na prova, esse nome, né, o espaço para colocar o nome, ele pode aparecer no começo, no meio ou no final. Vai estar lá. Aí vocês vão fazendo a prova e quando encontrarem lá o espaço para colocar o nome, digitem o nome de vocês, nome completo, tá? Então é isso. Mas aí antes da prova, uns 5 minutos antes eu entro aqui, né, marco essa reunião do Zoom e aí explico de novo e tiro alguma dúvida. E vou ficar acompanhando para o caso de vocês quiserem, se quiserem, né, confirmar, chegou a prova, tal, pode vir e falar comigo aqui, que eu fico acompanhando até as 10 horas. Então é isso, né? E o assunto, as noções gerais, e vamos até onde der agora essa parte da aula, né? Próximo princípio. Na verdade, são princípios, mais de um aqui. São os princípios ligados à atividade econômica, voltando lá para o artigo 170 da Constituição. São 2, né? Na verdade, eles acabaram aparecendo lá na Liberdade, né? Só que agora eles vêm de forma mais específica. Livre concorrência e defesa do consumidor. Esses princípios são relacionados à garantia do binômio qualidade e preço, ou seja, melhores produtos ou serviços a iguais ou menores preços. Aí, voltando àquela questão que eu falei na primeira parte da aula. Aqui, a ideia que se tem no direito do consumidor é que os fornecedores deixem ali, né, no mercado disponíveis os produtos com a melhor qualidade possível e com o preço mais acessível possível. Então, a ideia aqui é de que tenhamos sempre produtos de boa qualidade e com um preço justo. Então, nem se pode ter aqui uma ideia de, vamos colocar um produto de uma
melhor qualidade, mas com um preço extorsivo, né? E nem de um produto de péssima qualidade para ter um preço bom, ou um preço mais adequado. Então, aqui tem que se ter esse equilíbrio. Produtos de boa qualidade e com um preço justo. Essa é a ideia, né? No mundo ideal, deveria ser assim, oferecido o produto e o serviço. No caso aqui, desses princípios ligados à atividade econômica. Para deixar isso mais claro, quando se fala em melhor produto ou melhor serviço, isso diz respeito ao bem com maior segurança, eficiência, durabilidade, economia de uso, menor índice de quebra ou de vício, menor possibilidade de acidente ou de defeito. Então, um produto que seja relativamente seguro, eficaz e que realmente cumpra aquele objetivo para o qual foi criado, né? E para o qual nós o adquirimos. Então, quando se fala no melhor produto ou serviço, ele tem que atender a essas necessidades básicas, né? Que todo consumidor procura quando procura um produto de boa qualidade, ou um serviço de boa qualidade. Quando se fala do preço, como eu disse agora, né? Quanto ao preço, este deve ser justo, não podendo ser abusivo, ou seja, o fornecedor não pode repassar ao consumidor os riscos do empreendimento, nem pode alterar unilateralmente o valor de um produto ou serviço já contratado previamente, a não ser em casos específicos determinados pela lei. Aí, nesse caso dos valores, né, com alteração unilateral, isso diz respeito àqueles contratos que têm uma renovação periódica, por exemplo, plano de saúde, assinatura de internet, planos de telefonia celular. Então, aí, esse contrato ele pode ser alterado, né, em relação ao seu valor, nos casos determinados pela lei. E aí isso geralmente acontece no aniversário de cada contrato, né? Quando completa lá um ano daquele plano e tal, aí pode haver um reajuste, geralmente esse reajuste determinado pela lei, com uma porcentagem específica ou dentro de uma porcentagem estabelecida, ali dentro de uma margem estabelecida mínima e máxima pelos entes estatais. No caso aqui, muito mais as agências reguladoras. A Anatel, né, que trata da questão da telefonia, a ANS, que trata dos planos de saúde, e assim por diante, né? E a outra coisa, né, o outro fator é a questão de que o fornecedor não deve repassar ao consumidor os riscos do empreendimento. Todo empreendimento, toda área de negócio tem riscos. Esses riscos devem ser suportados pelo fornecedor. Não é o consumidor que tem que pagar por isso. A gente sabe que no final a gente paga, né? Mas não deveria ser assim, né? No ideal, no mundo ideal, é o fornecedor que tem que arcar com os riscos do seu empreendimento. Isso não pode ser repassado integralmente para o consumidor. Essa é a ideia do preço que deve ser justo. Então, nem um preço extorsivo, abusivo, nem um preço baixo demais que acabe nos fazendo desconfiar. Como a gente falou na primeira parte aí das empresas, né, que estão lançando essas promoções e que geram desconfiança, né? É barato demais para ser verdade. Aí usa aquele ditado, né? Quando a esmola é grande, o cego desconfia. Então, é aqui mais ou menos o que acontece, né? Quando você tem preços muito abaixo daqueles preços também praticados no mercado. Então, tem que ser um preço justo. Nem baixo demais para não gerar muita desconfiança e nem alto demais para não ser extorsivo ou abusivo. Então, essa é a ideia que se tem ali em relação a esses princípios ligados à atividade econômica. De um lado, a questão da livre iniciativa, do outro lado, a defesa do consumidor, certo? Aí temos outro princípio constitucional, que é o da eficiência, que esse vem lá do direito administrativo, né? Artigo 37, caput, e artigo 175, inciso 4º da Constituição. Nesse caso específico, quando se fala aqui em eficiência, essa ideia vai estar ligada principalmente aos serviços públicos, certo? Então, os serviços públicos que tiverem ali a incidência do Código do Consumidor, eles vão ter que estar pautados por essa questão da eficiência, né? Já no caso da iniciativa privada, não se fala tanto em eficiência ou no princípio da eficiência. Por quê? Segundo a doutrina, o dever de eficiência é considerado como intrínseco às atividades privadas. Então, do ponto de vista da iniciativa privada, das empresas privadas, a ideia da eficiência ela está como se fosse implícita. Então, para que qualquer empresa forneça produtos e serviços de boa qualidade e a preço justo,
Então, a gente tem como implícita a ideia de que eles já estão ali buscando uma melhor eficiência na prestação daquele serviço ou no oferecimento daquele produto. Então, não se discute tanto a eficiência aqui porque na iniciativa privada, porque se presume que a livre concorrência vai fazer com que as empresas busquem sempre uma eficiência maior para poder oferecer o produto ou para poder fornecer o serviço. Já no caso do poder público, dos serviços públicos, não há, em geral, essa concorrência tão grande, então é preciso que se obedeça a esse princípio da eficiência para se reforçar esse dever de eficiência, que também deve ser respeitado no que diz respeito às atividades públicas, ou aos serviços públicos que são oferecidos pelo poder público, né, nas suas diferentes modalidades, e que estão ali regidos, regulamentados, segundo o Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, a eficiência aqui está mais ligada, esse princípio está mais ligado aos serviços públicos, já que em relação às atividades privadas, a gente entende, presume que eles já estão implícitos, já fazem parte intrinsecamente das atividades privadas, certo? Alguma dúvida até aqui? Ok. E aí temos outro princípio, que é o princípio da publicidade. Ele está em várias partes da Constituição. Artigo 220, parágrafos 3º, inciso 2º, parágrafo 4º, artigo 22, inciso 19, artigo 5º, inciso 60, artigo 37, caput, e o parágrafo 1º da Constituição. Em todos esses dispositivos, aparece a palavra publicidade ou aparece a palavra propaganda, certo? Não há, no caso constitucional, uma distinção muito clara entre o que seja publicidade e propaganda. Essa distinção a gente vai ver isso mais claramente aqui, certo? No direito do consumidor isso aparece melhor. Mais à frente, quando a gente for estudar a publicidade, né, como é que ela incide aqui no direito do consumidor, aí eu vou mostrar a vocês essa distinção que é feita, que é simples, uma distinção simples, mas que é determinante aqui para se entender melhor como funciona a publicidade no direito do consumidor. Então, o legislador constitucional não faz distinção entre os vocábulos publicidade e propaganda e utiliza-os como sinônimos. Então, a nível constitucional, tanto faz se referir a publicidade quanto propaganda, a ideia é a mesma. Só que no direito do consumidor que a gente vai fazer uma distinção e vai preferir usar o termo publicidade. A publicidade, segundo esse princípio, né, deve sempre obedecer aos princípios éticos, devendo condizer sempre com a verdade, para não induzir o consumidor a adquirir aquele produto ou serviço com finalidade diferente à qual se destina. Então, do mesmo jeito que eu falei lá sobre a solidariedade, a publicidade também se apresenta como um dever ético. Só que a publicidade ela já tem algo mais concreto, porque no Código do Consumidor vai haver a determinação lá da publicidade enganosa, da publicidade abusiva, inclusive situações que vão configurar crime, punições na esfera administrativa e também na esfera penal. Então, vai haver algo mais concreto aqui. Então, não é só o dever ético de obedecer princípios éticos, de não induzir o consumidor ao erro, de não ser preconceituoso com os consumidores. Não é só isso, né? Há algo mais concreto por trás desse dever da publicidade. Então, é um dever ético, mas que também tem uma proteção maior da lei, como a gente vai ver mais à frente. Então, aqui a ideia é o compromisso com a verdade. A publicidade deve estar sempre de acordo com a verdade dos fatos e deve sempre evitar, né, trazer situações ali que levem o consumidor ou que induzam o consumidor a um erro de, por exemplo, adquirir um produto ou serviço sem precisar dele, porque vão se criar falsas necessidades. Claro que aqui não é bem assim na prática, né? O que mais você tem hoje pela publicidade aí, Brasil afora, é a criação de falsas necessidades, né? Porque pare para pensar um pouquinho. É preciso mesmo trocar de celular a cada 6 meses?
É preciso mesmo trocar de celular a cada ano, a cada 2 anos? É preciso trocar de carro a cada 6 meses ou 1 ano? Né? É preciso trocar de roupa ou mudar o seu guarda-roupa todinho a cada mudança de estação do ano? Né? Então, será que isso realmente é uma necessidade? A gente viu na primeira parte da aula o que é necessidade hoje para milhões de brasileiros. Né? Então, é preciso a gente refletir sobre isso. Então, o que se tem hoje na publicidade, já há muito tempo no Brasil, é justamente isso, a criação de falsas necessidades. Será que eu preciso mesmo andar com um relógio que tem N funções cardíacas de biomedicina, biologia, etc., etc., além de contar lá a hora e me dizer qual a hora que está, né, naquele momento? Será que eu preciso de um relógio desse jeito? Será que eu preciso de um carro que tenha N funcionalidades, mas que não me dê ali condições de conduzir o carro com segurança? Né? Então, isso é o que precisa ser refletido. E aí entra na questão dos hábitos de consumo, da sustentabilidade. Voltamos lá para aquela história do meio ambiente e dos direitos sociais. Né? Então, isso é o que precisa ser mais refletido. E a publicidade tem um papel determinante nisso. Com isso, claro, eu não estou querendo só dizer que publicidade é sempre nociva. Não, temos publicidades que são ótimas, né? Institucionais que são maravilhosas, né? Publicidades de conscientização da população. Isso existe e muito, mas é preciso repensar a publicidade comercial para que não apareçam só as falsas necessidades, porque muitas vezes nós somos induzidos realmente a comprar um monte de coisa sem precisar, sem ter necessidade daquilo. Né? Então, isso acaba entrando aqui na ideia da publicidade. Bom, aí encerramos a parte dos princípios constitucionais. Esses são os principais, esses são os fundamentais. Né? Há outros, que vocês já estudaram lá no direito constitucional, mas para o direito do consumidor, esses são aí os fundamentais. Agora, a gente chega à segunda parte aqui desse assunto, que são os princípios fundamentais que estão no CDC. Esses são os nossos princípios, os princípios que estão no Código de Defesa do Consumidor. Agora a gente começa a ver o Código do Consumidor, finalmente. Né? Então, os princípios aqui, os princípios básicos de defesa do consumidor, são esses que eu vou relatar para vocês agora na sequência. O primeiro princípio que aparece, o princípio mais geral do CDC, é o princípio do protecionismo do consumidor. Esse princípio está no artigo 1º e no artigo 4º, inciso 2 do CDC. Lendo aqui o artigo 1º, a gente vai encontrar o seguinte: o presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5º, inciso 32, 170, inciso 5º da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. Como a gente já viu na aula passada, esses são os 3 fundamentos básicos constitucionais do direito do consumidor. Isso está aí bem claro no artigo 1º do CDC. Já no artigo 4º, temos a Política Nacional das Relações de Consumo, tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Inciso 2, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Vejam que nesse artigo 4º, inciso 2, tem uma série de determinações que a gente viu agora dos princípios constitucionais, né? Melhor preço, preço justo, melhor qualidade, né? A presença do Estado nas relações econômicas. Há um chamado do Código do Consumidor para que o Estado brasileiro participe da economia, para garantir os direitos dos consumidores. Por isso que o Código do Consumidor é tão perseguido pelos falsos liberais, que não querem a presença do Estado em nada, né? E dizem, mas o consumidor é coitadinho, por causa disso. Porque o CDC chama o Estado à sua responsabilidade para que ele possa atuar na economia
né, com o objetivo ali, com a finalidade de defender os consumidores. E isso, né, acaba afetando o ego aí desses falsos liberais, que são os primeiros que pedem arrego ao Estado quando estão em crise, né? É interessante isso. Então, o artigo 1º e o artigo 4º trazem essa proteção geral do consumidor, é uma proteção de caráter geral, que vai fazer aí com que o consumidor tenha essa proteção do Estado, não só com a lei, mas também com políticas públicas, com ações governamentais que venham a ajudar os consumidores a garantir os seus direitos. Essa é a ideia básica que tem aqui do princípio da proteção ou do protecionismo do consumidor. Então, aí, né, como a gente viu, são normas de ordem pública e de interesse social destinadas a proteger o consumidor, além de ser um dos fundamentos da ordem econômica brasileira, tal como prevê o artigo 170, inciso 5º da Constituição. Então, esse é o primeiro princípio, o do protecionismo do consumidor. Está claro até aqui, pessoal? Tudo certo até aqui? Beleza. Então, agora vamos para 2 princípios que são fundamentais para entender aqui o direito do consumidor e a relação entre consumidor e fornecedor. Princípio da vulnerabilidade e princípio da hipossuficiência. Então, a gente começa vendo o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Esse princípio tem previsão no artigo 4º, inciso 1 do CDC, que prevê o seguinte: o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. É uma expressão básica, mas que é muito importante aqui para reconhecer o consumidor como a parte vulnerável da relação jurídica. Eu tenho dito isso desde o começo para vocês, né? Consumidor e fornecedor têm uma relação desigual, desequilibrada, e o consumidor está sempre na parte mais desfavorável, ou seja, na parte vulnerável. Então, é agora que a gente vai entender melhor isso, essa interação aqui entre consumidor e fornecedor e o porquê do consumidor ter uma proteção maior do CDC. Vamos, então, voltar a Cláudia Lima Marques, que eu já falei dela na aula passada, volto a falar dela agora. Segundo Cláudia Lima Marques, vulnerabilidade é o estado inerente de risco ou sinal de confrontação excessiva de interesses identificados no mercado que enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação jurídica em virtude de não se possuir conhecimento técnico ou científico acerca do produto ou serviço contratado. Então, essa é a situação que leva à vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade é estado de risco inerente, né? Sinal de confrontação excessiva de interesses que vai ser identificado no mercado, que vai enfraquecer esse sujeito de direitos, o consumidor. Por isso, vai haver o desequilíbrio dessa relação jurídica, já que os consumidores, nós, não temos conhecimento técnico ou conhecimento científico acerca daquele produto ou serviço que foi contratado, porque a responsabilidade de ter esse conhecimento é do fornecedor, não é nossa, né? E aqui não estou falando do consumidor estudante de direito, como vocês, ou do professor, que é o meu caso, que a gente tem conhecimento técnico, científico na área do direito. Vocês estão aprendendo o direito do consumidor justamente para não cair nessas armadilhas também, né? E para poder aplicar esse direito às pessoas que precisem dele. Mas a gente precisa lembrar do grosso da população, né? Que não tem acesso a informações sobre o direito do consumidor. Então, essas pessoas não têm conhecimento técnico, não têm conhecimento científico e estão jogadas aí no mercado vulneráveis, né? As ofertas, a publicidade, as atitudes aí dos fornecedores, que, em sua maioria, são atitudes justas, corretas, mas que existem algumas que não são. E aí é preciso separar esse joio do trigo. Nem sempre é possível separar da maneira adequada e nem sempre vai ser nossa função de consumidor fazer essa separação, porque vai caber aqui uma série de requisitos que a lei coloca para que os nossos direitos sejam respeitados, né? E os fornecedores tenham limites também nessa relação. Então, a natureza jurídica da vulnerabilidade, do princípio da vulnerabilidade, ela é uma presunção absoluta, né? É uma presunção iure et de iure. Como eu já falei para vocês lá no segundo período, temos raríssimas presunções absolutas. Essa é uma delas. Então, para que o consumidor seja considerado como tal, ele precisa necessariamente ser vulnerável.
né? Então, só há aqui vulnerabilidade se houver consumidor. Então, é uma condição intrínseca ao consumidor ser vulnerável. Então, só há vulnerabilidade se houver uma relação de consumo. Se não houver relação de consumo, então não vai se configurar a vulnerabilidade, certo? Por ser uma presunção de natureza absoluta que não comporta prova em contrário. Então, o consumidor é vulnerável e não há o que discutir. Nessa relação jurídica, o consumidor sempre será vulnerável, sem exceção. Sempre seremos a parte vulnerável da relação jurídica com o fornecedor, certo? Em relação ao fornecedor. Para além disso, temos, além dos consumidores vulneráveis em geral, que somos todos nós, algumas categorias de pessoas que a lei elevou para a natureza de consumidores hipervulneráveis. Eles são ainda mais vulneráveis do que a média e precisam, portanto, ter uma proteção maior em razão da lei, né, ou através da lei. Quem são eles? São 4 categorias de pessoas. Crianças e adolescentes, segundo o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os jovens, segundo o Estatuto da Juventude, jovem até 29 anos, salvo engano. Né? Então, as pessoas até 29 anos, 28, 29, estão protegidas como consumidoras hipervulneráveis. Os idosos, né, isso aí está previsto pelo Estatuto do Idoso, mas foi aprovada uma lei em 2017, a Lei 13.466, que estabeleceu um grau maior ainda de proteção para os maiores de 80 anos. Então, os maiores de 80 anos ainda têm mais prioridade sobre os maiores de 60, né, ou 70. E as pessoas com deficiência, que vêm ali protegidas pela Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. Então, para essas pessoas, a proteção aqui deve ser ainda maior, porque elas são mais vulneráveis do que a média. Então, além da proteção do CDC, elas ainda vão ter a proteção das suas leis específicas, que vão garantir a essas pessoas mais direitos, maior proteção em relação aos fornecedores nessas relações de consumo. Certo, gente? Até aqui deu para entender? Beleza. E aí temos o outro princípio, que é o da hipossuficiência do consumidor. Não confundam, são parecidos, mas não são iguais. Então vamos ver agora o que é a hipossuficiência e vocês vão perceber que não é a mesma coisa da vulnerabilidade, certo? O princípio da hipossuficiência do consumidor está previsto no artigo 6º, inciso 8º do CDC, que prevê o seguinte: são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, ele o consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Veja que apareceu aí a nomenclatura hipossuficiente. Bom, então vamos falar um pouco dessa hipossuficiência, né? Como é que ela funciona. Aqui nós temos um conceito fático, que é fundado na disparidade ou discrepância observada no caso concreto. Desta forma, nem todo consumidor será hipossuficiente, apesar de que todo consumidor será vulnerável. Então, o hipossuficiente ou a hipossuficiência ela está um degrauzinho abaixo da vulnerabilidade. Então, todos os consumidores eles são vulneráveis, é uma condição geral, genérica. Já no caso da hipossuficiência, a gente vai analisar essa situação, essa condição, caso a caso. Então, podem existir situações em que vamos ter vulnerabilidade e hipossuficiência, e vão existir situações em que vamos ter vulnerabilidade, mas não haverá hipossuficiência, certo? Porque a hipossuficiência ela é provada, ela é mostrada caso a caso. Não é uma condição geral, é uma condição específica. Por isso que a natureza jurídica da hipossuficiência é uma presunção de natureza relativa, iuris tantum, ou seja, ela pode ser elidida, ela pode ser derrubada se houver prova em contrário. Então, vai caber ao consumidor provar que ele é hipossuficiente, né? E caberá ao fornecedor provar que ele não é. Então, há essa possibilidade aqui de se derrubar a presunção de hipossuficiência, o que não ocorre com a vulnerabilidade. Não tem como derrubar a vulnerabilidade. Já a hipossuficiência, sim, é possível retirar essa presunção
por meio de prova em contrário, desde que, claro, seja confirmada essa prova como verídica. Bom, em relação à hipossuficiência, temos o seguinte: a doutrina identifica a existência de 4 espécies de hipossuficiência: fática, técnica, informacional e jurídica. Então, existem 4 tipos de hipossuficiência. Vamos ver como se configura cada uma delas e depois eu vou dizer se é preciso ter uma delas ou cada uma delas isolada, se pode conjugá-las, né? Se elas podem vir juntas. Enfim, vamos ver isso em detalhes agora. Então, a hipossuficiência fática, ela está relacionada à situação econômica do consumidor em face do fornecedor. E ela é uma hipossuficiência econômica mesmo, de poder aquisitivo. Então, aí, a relação é a seguinte: quanto mais pobre a pessoa, maior a chance dela ser hipossuficiente do ponto de vista fático, porque ela não tem poder aquisitivo, né, para ali poder competir ou suplantar o fornecedor. Então, a hipossuficiência fática ela é calculada, ela é determinada de acordo com a situação econômica do consumidor. Quanto mais pobre, maiores as chances dele entrar nessa categoria de hipossuficiente fático, certo? Então, consumidores mais ricos, pode ser que não entrem nessa categoria, pode ser que não sejam considerados hipossuficientes fáticos, porque podem ter até melhor situação econômica que o fornecedor. Então, veja, não é toda hora, né, que vamos ter um hipossuficiente fático. Quanto pior for a situação econômica do consumidor, maiores serão as chances dele ser hipossuficiente nessa categoria, certo? A segunda espécie é a técnica. E, nesse caso, a hipossuficiência ela vai se manifestar em virtude do desconhecimento dos detalhes sobre o processo de fabricação ou do uso dos componentes do produto ou serviço adquirido. Então, quem adquire um telefone celular? Um de nós, né? Vai ter conhecimento técnico sobre como foi fabricado, como funciona cada componente? Não, né? Agora, um engenheiro técnico, né? Um engenheiro lá de informações e tal, vai ter essa informação junto. Aquele que trabalhou para produzir, né, para fabricar esse telefone, ele tem essa informação. Então, nós, em geral, somos hipossuficientes do ponto de vista técnico. Já as pessoas que fazem, né, que têm informação nessa área, não são, né? Então, tem essa diferença aí que vai ser confirmada caso a caso. A terceira hipossuficiência, a terceira espécie, é a informacional, e ela aparece em virtude do não conhecimento ou do conhecimento insuficiente sobre as informações relacionadas à aquisição e uso do produto ou do serviço. Então, conhecimentos mais técnicos, né, não são da nossa alçada. Então, a gente não tem como conhecer, né, aqueles linguajares específicos da medicina, né, da engenharia, etc. Então, a gente acaba sendo hipossuficiente nessa área. Pessoas analfabetas ou que não conseguem interpretar muito bem os textos, elas acabam também tendo um grau maior de hipossuficiência nesses casos. Mas observe, tem que ser analisado caso a caso. E, finalmente, a jurídica é relacionada às dificuldades ou mesmo impossibilidade de negociação das cláusulas contratuais relacionadas à aquisição e ou uso do bem de consumo, produto ou serviço. É o caso dos contratos de adesão. Hoje, nós todos somos praticamente hipossuficientes jurídicos, porque hoje praticamente todos os contratos de consumo são contratos de adesão. A gente não pode discutir as cláusulas, né? No máximo, a gente ou assina do jeito que está ou não assina, ou concorda com tudo ou não concorda e não fecha negócio, né? Para que ocorra a hipossuficiência, basta que se configure uma das espécies acima descritas na relação de consumo. Então, basta que se identifique uma delas. Pode aparecer as 4? Pode. Pode aparecer 2, ou 3, ou só uma. Basta que tenha uma, que aí o consumidor já será hipossuficiente. E isso vai refletir na possibilidade, mas não obrigatoriedade, da inversão do ônus da prova, né? Então, o consumidor ele deve solicitar a inversão do ônus da prova, já que ela não é automática, certo? Acho que vai acabar meu tempo aqui já. Então, o assunto é até aí, hipossuficiência. Boa noite, gente. A gente se vê na próxima terça na prova, tá? Estudem aí direitinho, bom feriado. Boa noite, bom feriado. Obrigado.